Bom, todo mundo sabe aí que o Ed Van Halen sempre foi conhecido por sua genialidade, né, cara? O seu virtuosismo na guitarra, aquele jeito de inventar um estilo novo de tocar, influenciar, enfim, muita gente. Mas quem influenciou também foi influenciado. E tem um cara aí, um disco. Na verdade, tem vários discos, a gente vai comentar sobre isso aí ao longo dos programas aí, mas hoje a gente vai falar sobre uma das principais influências aí, talvez a principal influência no estilo de tocar de Ed Van Halen. Está curioso para saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. Fala galera, o Brody por aqui hoje no cenário novo, né? Tô aqui no quarto do meu filho, ó, esse meninão lindo que tá aqui. Mas assim, é pra gente falar sobre hoje o Van Halen, né, cara? Gravando hoje aqui para falar sobre o Van Halen, um cara que tenho certeza que você em casa aí, em algum momento da sua vida já ouviu alguma música dele, algum riff. Enfim, cara, é um cara que é assim, tido pela sua excelência, pela sua genialidade, né? E ele começou muito cedo, cara. Ele sempre foi fã de vários estilos musicais, mas teve um cara ao decorrer de todo esse processo dele aí, né, cara, que quando ele chegava em cima do palco, assim, ele tinha uma performance que era eletrizante, né? E mesmo assim, cara, você levando em conta todo o carisma dos outros membros do Van Halen, né, cara, o seu irmão, o baixista, o Michael Anthony, que é a sua característica principal era fazer o backing vocals muito bem feito, cantava pra caramba. E os próprios vocalistas que por lá passaram, né, cara? Então, é inegável, assim, que a estrela do Ed Van Halen brilhasse mais que os outros, tá? Porque pelo estilo de tocar guitarra, pelo jeito, pelo seu carisma, suas performances, né? Então, e uma forma, assim, uma maneira que ele encontrou de se destacar em meio a tantas outros guitarristas que tiveram e tem por aí, enfim, né? E acabou influenciando, então, uma legião de fãs. Então, você pensa assim, cara, que o primeiro disco que ele gravou em 1978, que é o Van Halen, né, cara, tem uma faixa chamada Eruption. Ali você já conseguia ver toda a sua genialidade, toda a sua destreza com a guitarra, né? E é impressionante, assim, que sei lá, cara, quase 50 anos depois aí, essa música meio que representa tudo que o Ed Van Halen ia fazer. Isso aí é síntese, aliás, do que o Ed Van Halen viria fazer em sua carreira com o Van Halen, né? E era um tipo de exercício que ele usava para aquecer os seus dedos enquanto ele estava tocando, assim. E essa maneira de tocar, esse tapping, que a gente chama, que é quando você bate o dedo em cima da corda, assim, enfim, foi copiado por muita gente. Mas isso tem mais coisas, tem mais momentos memoráveis na carreira dele, isso eu quero trazer num outro momento, tá? Tem alguns álbuns que foram importantes também na sua construção musical, que também vou trazer em algum outro momento. Aliás, cara, eu estou inaugurando aqui no canal um novo formato para trazer algumas histórias legais que a gente compartilha lá no site Desconecta, né? E que eu vou começar a fazer vídeos aqui para linkar para lá também. Aliás, se você não está ligado ainda, cara, o site Desconecta, desconecta.com.br, esse que está aparecendo agora aqui na tela para você nesse momento, é um site onde eu e o Marcelo, lá do canal Desconecta, a gente mantém esse site diariamente aí com notícias, com reviews, com histórias. O que mais que a gente tem por aí, cara? A gente tem lançamentos, tem assessoria de imprensa, tem cobertura de shows, tem muita coisa legal. Inclusive shows, cara, internacionais. Se você acompanhar aí, desconecta.com.br, site que está passando agora na nossa tela, como eu falei, você vai ver aí que tem mas muita coisa legal, tá? Então, fora as abas do lado, das parcerias, onde você pode comprar disco, onde você pode escutar rádio. Cara, a gente tá bem amparado, somos nós dois, mas a gente leva esse site com muito amor e carinho. E espero que vocês gostem. E lá por lá, cara, então a gente acaba trazendo assim algumas notícias, né, do que vem acontecendo no mundo da música. E essa que eu estou falando agora é uma matéria que a gente replicou aí da Far Out, né, onde o Ed Van Halen, então, sempre teve um flerte aí, cara, com a música progressiva, né. E é nítido, né, cara, porque os músicos de música progressiva, no começo, assim, eles estavam passando por um processo evolutivo, né. Então, se você pegar o Pink Floyd no começo, hein, ele era um pouco mais psicodélico, né, e aí, ao decorrer do tempo, né, ao decorrer de alguns anos, enfim, eles foram chegando bandas como King Crimson e o próprio Yes, né,
que meio que, sei lá, cara, deram uma subvertida no lance aí, sabe? Nessas regras que são tradicionais, assim. E foram dando vazão às coisas mais jazzísticas, puxado mais pro jazz, pro improviso, obras mais longas, né? E, cara, um desses caras que passou por uma dessas bandas chama-se Bill Bruford, né? Que era baterista do Yes. Quando ele saiu do Yes, cara, ele foi seguir carreira solo. Ele chamou um amigo chamado o guitarrista Alan Holdsworth, que é um baita guitarrista, que tem um trabalho sensacional. Então, após a sua saída, chamando esse seu amigo aí, o Alan Holdsworth, né? Eles lançam um disco chamado One of a Kind. Tendo Holdsworth, como eu falei, vindo de uma parte mais jazzística, né? Essa abordagem mais do jazz, assim. Então trouxe uma nova dimensão para o que eles faziam nessa banda do Yes e enfim outras, né? E meio que pegou a galera de surpresa, assim, e foi um momento desconcertante na carreira de todas, né? Principalmente por essa técnica um pouco mais inovadora que o Alan Holdsworth utilizava. E o Ed Van Halen, cara, entendeu? Mesmo aí com todo o sucesso que o Van Halen vinha fazendo no final dos anos 70, né? Ele acompanhou de perto o trabalho de Holdsworth. O Holdsworth era uma influência assim muito grande no seu jeito de tocar, na sua pesquisa, na sua formação musical. E aí ele fala o seguinte, abre aspas aí, editor, eu amava o Alan Holdsworth. Sua execução em One of a Kind do Bill Bruford ainda me impressiona. Esses caras eram excepcionais, mesmo que o público não os entendesse totalmente. Fecha aspas aí, diretor. Então, cara, essa combinação aí que você vê dessa técnica virtuosa do Ed Van Halen com a energia que teve aí do David Lee Roth, né, cara, foi bem fundamental aí para que criasse assim um estilo único de ser tocado. E, cara, o que eles também procuravam em tudo isso, né, era evoluir a sua maneira de tocar. Então o que o Ed Van Halen fez foi pegar isso e evoluir, e o Alan Holdsworth, quando se juntou ali com o Bill Bruford também, ele queria evoluir a sua arte, né, cara? Não ficar naquele, o que os progressistas, não é a palavra certa, mas os músicos de progressivo, enfim, estavam fazendo naquele momento. Ele queria progredir, né, cara? Ele queria evoluir o som dele, né? Então o Holdsworth aprendeu, assim, a seguir aquelas dicas de jazz que ele ouvia muito bem, né, em termos de harmonia e até a sua capacidade de deixar as pessoas assim um pouco mais boquiabertas, né, e traduziu isso então nesse disco aí com o Bill Bruford e chamado One of a Kind. E aí, cara, embora mesmo, como eu falei, aí o Ed não tivesse assim, ele tivesse assim muito envolvido com o que o Van Halen estava fazendo aí no finalzinho dos anos 70, né, ele conseguiu prestar atenção nesse cara aí, cara, e quando ele ouviu o One of a Kind, a cabeça dele explodiu, né? Então ainda fala assim, ó, o cara era bom, a banda dele, o UK, abriu para nós em Reno, e eu não conseguia acreditar como eles eram bons. Esses caras estavam brincando, embora as pessoas não fossem muito receptivas com eles, né? Apesar de tudo isso, né, cara, pra esse lado mais sério, de você querer levar as coisas mais sérias, a junção ali, quando teve o Ed Van Halen com o David Lee Roth deixou as coisas um pouco mais leves, né? Porque ele era mais brincalhão, tinha esse lado mais fanfarrão, né? E aí deixava as coisas fluírem mais naturalmente. Mas, cara, independente disso, desse equilíbrio que tinha entre o Ed Van Halen, né, sei lá, falem como quiser, com o David Lee Roth, cara, independente disso tudo, né, cara, o Holdsworth continuou sendo, assim, uma bela fonte de inspiração aí pro Ed Van Halen, né, ao longo de toda a sua carreira, cara. É bem sutil, assim, né? Então, o exercício que a gente vai fazer agora é você pegar e abrir a sua plataforma de streaming favorita e pegar o disco lá, o Bruford, o One of a Kind, ouvir o disco. E aí você que já deve ter uma aproximação melhor, assim, com o Ed Van Halen, que você deve, com certeza, você de casa conhece melhor o trabalho do Van Halen do que o do Alan Holdsworth. Então você vai pegar e vai ver que tem algumas sutilezas ali que você consegue notar aonde foi que ele conseguiu se inspirar, e é bem legal de fazer esse exercício, cara, é bem massa, o disco é muito legal também. Tem algumas músicas que são divididas em duas partes, por exemplo, One of a Kind, que tem parte 1 e parte 2, depois tem The Sahara of Snow, que também tem parte 1 e parte 2. E aí, cara, se você pegar
for direto pro disco Fair Warning, de 81, do Van Halen, e pegar aquela música chamada Hear About It Later, aí você vai realmente ter uma noção aí do que era. Fica muito claro, assim, pra mim, que ele passou muito tempo estudando esse disco aí do One of a Kind, do Bill Bruford, com a participação do Alan Holdsworth, e dá pra ver de onde vem cada nota, cara. Então você vai fazer esse exercício aí, tá bom? O que você vai fazer também, cara, se inscrever no canal, vai deixar um like bem maroto aqui pra mim, Minha Vida em Vinil. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de entrar, acessar todo dia lá, desconecta.com.br. Muita matéria legal vindo por lá todos os dias, cara. E tem muito projeto legal, cara, muito projeto massa que eu e o Marcelo estão fazendo. Eu espero que vocês acompanhem. Os links estão aí embaixo para você, tá bom? E esse foi o nosso Minha Vida em Vinil de hoje, para falar sobre uma história legal, sobre a influência que um disco e um guitarrista tiveram sobre um dos maiores guitarristas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!